queridos, o que significa essa submissão? Eu quero falar o que significa essa submissão, porque está diretamente ligado ao fato da mulher ser cheia do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa: eu não acredito em mulheres cheias do reteté, cheias do blá blá blá, cheias disso ou daquilo, mulheres que profetizam, mulheres que falam em línguas, mulheres que sapateiam, dão até cambalhota na igreja, mas em casa não são submissas aos seus maridos. Eu não acredito que isso é ser cheio do Espírito Santo. Pode dar cambalhota, pode sapatear, pode dar pirueta, pode rodar aqui no peão, pode soltar fogo pela boca, pode profetizar e até acertar, pode ter visões, revelações, mas se em casa não for submissa ao seu esposo, não está cheio do Espírito Santo. Não está, eu falo com toda certeza, porque o dever de ser submissa ao seu marido está intimamente ligado a ser cheio do Espírito Santo. Paulo fala em cheio do Espírito Santo e em seguida orienta como nós podemos ser. E as mulheres, Paulo dá essa dica: sejam submissas aos seus maridos. Agora, por que muitas mulheres, quando nós falamos sobre submissão, torcem o nariz, fazem cara feia, ficam chateadas, acham que essa palavra não vale mais? Por quê? Porque não entendem o que é a submissão. Por exemplo, vocês sabem que em todo empreendimento tem que ter um líder, tem que ter um cabeça. Numa empresa, ainda que existam alguns sócios diretores, existe o diretor-chefe, o diretor-presidente, o diretor maior, alguém que vai dar uma palavra final. E todo empreendimento é assim. O lar, a família é a mesma coisa, querido. Já pensou? Se dois querem tomar as decisões ao mesmo tempo, o marido acha que o filho deve ser criado assim, a esposa diz que o filho deve ser criado de outro jeito, o marido diz sim para o filho, a esposa diz não, o marido diz sim para a filha, a esposa diz não, e aí fica aquela confusão lá. Afinal, de quem é a palavra final? Quem decide? O correto é ambos decidirem, mas para que a palavra de um não vá contra a palavra de outro, é preciso ter um comando, é preciso ter um cabeça, é preciso ter um chefe. E Deus determinou que o chefe do lar, o cabeça do lar, cabeça da família, é o marido. Aí a esposa fala: mas por que não pode ser eu? Eu faço as mesmas coisas que ele faz, às vezes faço até mais. Às vezes eu tenho mais capacidade que ele, mas por que eu não posso? Eu tenho que ser submissa, eu não posso ser. Eu, a líder, não pode. E a palavra de Deus não determina. Agora eu vou te dizer uma coisa, que você vai ficar um pouquinho mais feliz, você vai ficar um pouquinho mais contente. A palavra submissão, no original, quer dizer estar sob, debaixo da missão. A palavra submissão não significa que a mulher é o capacho do marido. A palavra submissão não significa que a mulher está debaixo dos pés do marido, que o marido pode fazer o que quer sobre ela. Não. É como se ambos tivessem a direção, a tarefa de dirigir o lar, a tarefa de comandar o lar, só que o marido está numa missão acima da esposa. E isso para a esposa é bom, sabe por quê? Submissão também significa proteção. A mulher está como o quê? Sob um guarda-chuva do marido. E é bom para a mulher porque é certo, é comprovado, científica, psicologicamente, fisicamente, medicinal, em todas as áreas, que a mulher tem uma estrutura mais frágil do que o homem. Estrutura mais frágil, sim, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, a mulher é mais frágil. Você há de concordar com isso? O homem foi criado numa estrutura mais forte, tanto corporal, óssea, como que emocional. O homem tem às vezes capacidade de suportar certas pressões, certas situações que a mulher já não tem tanta. Dizem que a mulher, que esse papo de mulher sendo sexo frágil está errado. Não diria que é o sexo frágil. A mulher é muito forte. Só que o marido foi dotado de uma capacidade para aguentar mais o tranco, tanto fisicamente como emocionalmente. E o fato da mulher ser submissa a ele quer dizer que a mulher está debaixo da proteção dele, está sob a missão dele. E em
crises, dificuldades da vida, ele vai ter condições de melhor liderar o lar. Porque, marido, você conhece bem a situação de Jesus, você sabe como ela se abala em algumas situações, e você permanece como que mais forte no momento daquela situação difícil, não é assim mesmo? Então, mulheres, vejam a submissão como um privilégio, não como algo ruim, algo prejudicial, mas vejam como um privilégio que Deus concedeu a você, de ter sobre a sua vida alguém que vai conduzir o lar, que vai liderar em momentos difíceis, que vai segurar a barra, que vai segurar o peso. Pastor, mas o senhor não conhece meu marido. Ele é uma situação difícil? Mas com oração, com jeitinho, você consegue fazer ele assumir essa missão, assumir essa posição. Às vezes a mulher tem que dar um marido, olha, essa missão é tua, essa decisão é você que tem que tomar, essa atitude está para tu. Dá um jeito. Se você tomar sempre à frente dele, é claro que ele vai ficar sempre nessa posição incômoda. Você tem que dar empurrãozinho. Você tem que empurrar às vezes. É que você se acostumou a tomar a frente sempre. Ele se acostumou a se acomodar. Mude essa situação. Dê aquele toque, aquele empurrãozinho e vá fazendo se acostumar com a sua posição de liderança. Amém? Mulheres, procedendo assim, vocês darão o grande e primeiro passo para ser cheias do Espírito Santo. Pelo contrário, você pode vir em todos os cultos, em centenas de reuniões de oração, círculos de orações, consagrações, fazer jejum, fazer isso, fazer aquilo, nunca vai ser cheia do Espírito Santo se não for submissa no Senhor. Amém? Agora vamos falar um pouquinho com os esposos, né? O que a palavra de Deus reserva aqui para os esposos? Se o dever da mulher é ser submissa ao marido, olha só o que cabe ao marido. E mais, se a mulher está se perguntando como é que eu posso ser submissa a um cara que não merece jamais a minha submissão, ele pode não merecer, mas Cristo merece. E a palavra de Deus diz aqui exatamente no versículo 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. O segredo para que as mulheres consigam ser submissas aos seus maridos, mesmo quando eles não mereçam, é fazê-lo como se estivesse fazendo a Cristo. Porque a palavra de Deus aqui está dizendo que se as mulheres forem submissas aos seus maridos, estarão fazendo isso não propriamente aos seus maridos, mas propriamente a Cristo, que é quem deseja isso. Então a sua submissão ao marido é o mesmo que você estar se submetendo a Cristo. Assim fica melhor, né? Veja a sua submissão ao seu marido, não propriamente uma submissão a ele, mas a Cristo, porque é ele que pede isso. Pastor, mas será que Cristo pediria para mim fazer coisas erradas? Aí outra coisa. Se o seu marido está exigindo você que você faça coisas erradas, inconvenientes, que você sabe que não convém, aí você não é obrigado. Você deve ser submissa naquilo que é correto, e como se fosse a Cristo. Aí vai o diálogo, aí vai uma compreensão, aí vai uma boa conversa. Agora vamos passar aos deveres do marido. Que se o dever da esposa é ser submissa ao marido, o dever do marido é muito mais difícil. Olha só o que diz, versículo 25: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma,
Os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Assim como eu não acredito na mulher que sapateia, dá cambalhota, roda pirueta, fala em línguas, profetiza, tem visões, revelações e acerta. Não acredito, e em casa não é submissa ao seu marido. Não acredito que essa mulher é cheia do Espírito Santo. Não acredito, porque é totalmente fora do padrão bíblico. Eu também não acredito naqueles esposos que pregam, que profetizam, que falam em línguas, que tem toda a cara de santarrão, todo jeitão, mas em casa não ama a sua mulher. Não acredito que esse marido seja cheio do Espírito Santo. E eu falo isso com toda a liberdade. Minha esposa está sentada ali. Eu jamais teria coragem de pregar essa mensagem se eu não estivesse vivendo. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou e ama a sua igreja. Está aí. Da mesma forma como a mulher pergunta, mas como eu posso amar meu marido que não merece? Da mesma forma o marido pode perguntar, mas como eu posso amar minha esposa se ela não merece? Ela não é bondosa comigo, ela não é amorosa, não é carinhosa, ela me despreza, ela não me ama. Eu pergunto, você, como você era para com Cristo? Você era bondoso, amoroso, carinhoso, você não pecava, você era um sujeito bom, por isso Cristo te amou? Negativo. Você, eu e você éramos tudo que não prestávamos, e Cristo nos amou. Verdade? E ainda hoje, será que nós somos 100% corretos? Será que às vezes não pisamos na bola? Não cometemos nossos delícias? E Cristo continua nos amando? Continua ou não continua? Da mesma forma. E Cristo nos ama porque nós merecemos ou não? Não. Ele nos ama incondicionalmente. Esse deve ser o amor do marido para com a esposa. Incondicionalmente. Por quê? Amando sua esposa, você estará amando a Cristo. E amando a Cristo, você dará o primeiro grande passo para ser cheio do Espírito Santo. Porque não tem como, olha, eu jamais pregaria aqui nesse púlpito, eu jamais profetizaria, eu jamais realizaria meu ministério se eu não amasse minha esposa. Porque tudo que eu estivesse falando ou fazendo aqui seria em vão, não valeria nada. Era melhor eu abandonar o ministério. Por isso, jovens que têm um chamado, pensem bem antes de casar com quem você vai casar, porque um casamento errado, uma união errada, pode pôr fim a todo o seu sonho de um ministério eficaz e feliz. Porque nós jamais podemos ser aprovados no ministério se não formos aprovados em casa. É em casa que é a primeira prova. Em casa. Em casa. E veja bem, queridos, como é então esse negócio de amar? Uma certa vez, o marido foi procurar um sábio, um guru, alguém que dava conselhos, e que geralmente ele dava conselhos muito bons. Quando as pessoas seguiam esse conselho, tudo dava certo. Mas ele foi procurar esse sábio e ele confessou para o sábio: olha, meu querido, eu vim te procurar porque eu não amo mais minha esposa. E ele esperava que o sábio fosse dizer muitas palavras, dar muitos conselhos, ensinar. O sábio continuou fazendo o que ele estava fazendo, escrevendo, só disse assim: ame sua esposa. Aí ele continuou falando: mas o senhor sabe que a minha situação é a seguinte, minha esposa faz assim, procede assim, é desse jeito, e falou um monte de coisa, e esperava ouvir do sábio alguma palavra, e o sábio somente disse: ame sua esposa.
Mas o senhor entendeu, senhor sabe? Eu estou dizendo que a minha situação é essa, acontece isso, em casa acontece aquilo, minha esposa faz isso, faz aquilo, e eu acredito que eu não amo mais minha esposa, e a única solução para nós é separarmos. O sábio somente pela terceira vez disse, bem sério, ame sua esposa. E disse, não tenho mais nada a te dizer. E ele saiu assim. Aí que ele foi entender. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão que nós tomamos. Quando você se uniu aos laços matrimoniais com a sua esposa, vice-versa, esposo, né? Vocês decidiram se amar. Vocês tomaram a decisão de se amar até o último momento da vida de vocês. Vocês tomaram essa decisão. Foi ou não foi? Diante das testemunhas, diante dos padrinhos, diante de toda a gente que estava assistindo o seu casamento, você tomou essa decisão e fez um voto publicamente. Qualquer quebra de voto não agrada a Deus. Qualquer quebra de juramento não agrada a Deus. A Bíblia fala muito sobre isso. Se nós fizermos um juramento e não cumprirmos, um voto e não cumprirmos, é melhor que nem façamos o voto. Então, seja em qualquer circunstância, seja em qualquer situação, esteja tudo bem ou tudo mal, não é assim que se fala no casamento, quer seja na saúde ou na doença, na bonança ou na dificuldade, enfim, os dois tomam a decisão de serem fiéis um ao outro, amarem um ao outro, não é verdade? Então quer dizer que é uma decisão. Porque no momento que parece que o amor se esfria, ao invés dos cônjuges decidirem continuar lutando pelo casamento, continuar lutando pelo amor, eles decidem se separar. Vamos nos separar. É tão simples, fácil a decisão de separar. Vamos separar. Hoje em dia tem o divórcio, hoje em dia tem os cartórios que fazem, é só eleger o papel. Diante dos homens parece ser fácil, mas diante de Deus não. Porque a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Não estou falando de pessoas que vieram para a igreja já divorciadas, no segundo casamento, ou aconteceu nos primeiros anos da sua conversão e que você não estava ainda firmado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo a partir do momento que você conhece a verdade, que você está esclarecido da verdade, que você realmente teve uma transformação de vida e sabe o propósito do casamento. Aí Deus passa a odiar o divórcio que você fez. Isso consciente, correto? Então pense bem, se o amor não é simplesmente um sentimento, não é só um sentimento, é mais do que isso, é uma decisão, por que não tomar a decisão de amar? Por quê? É mais simples. Às vezes é porque um ou outro não quer dar o braço a torcer, não quer ceder. Ceda você primeiro, nem que você esteja certo e a outra pessoa está errada. O mais esperto, o mais sábio é aquele que cede primeiro, é aquele que pede perdão primeiro, é aquele que pede desculpas primeiro. Lute pelo seu casamento. Deus tem uma bênção para aqueles que perseveram no matrimônio, para aqueles que perseveram nos seus votos. Às vezes, essa palavra vale para os maridos e vale também para as esposas. A palavra de Deus diz em Jeremias 17 que o coração do homem é enganoso. Quando se fala homem, refere-se a homem e mulher. O coração do homem e o coração da mulher é enganoso. Às vezes você pensa que está apaixonado por outra pessoa. Será que é verdade? Não é. É um sentimento enganoso. Você está, às vezes, fascinado pelo jeitão da pessoa, pelo aspecto da pessoa. Às vezes sua esposa já não tem mais aquele corpo que você desejava, e você se encanta por outro corpo de outra mulher. Ou vice-versa, a mulher, da mesma forma, com relação ao marido. Seu marido já não tem mais aquele corpão atlético dos 20 anos, né? Os músculos já estão meio decaídos, parece que os músculos passaram do braço para a barriga. E às vezes você já não tem mais a mesma atração que você tinha, que você chegava a ficar tremendo quando via, ai, que homem. E agora às vezes você está meio desenvolvido.
fodida. Vou te dizer uma coisa, vale para os homens e para a mulher. A palavra de Deus diz que é vã a formosura, é vã. Sabe o que é vã? É uma coisa que passa, passa. Essa mulher pela qual você está encantado, que você hoje já vê formosa, ou esse homem pelo qual você acha que está encantada, essa formosura é vã, vai passar também. E às vezes dura muito pouco, sabia? Às vezes é questão de meses, não é nem anos. Eu já vi moças lindas que tinham um corpo maravilhoso, em questão de poucos anos, olha, nenhum rapaz mais quer olhar. Porque antes o rapaz ficava assim babando, salivando pelos cantos da boca, hoje já nem quer olhar, tá? Nossa, como essa moça mudou de repente, de uns 2 ou 3 anos. Por isso que a Bíblia diz que é vã a formosura, e que nós não devemos levar em conta a formosura, a beleza exterior, porque a verdadeira beleza está lá dentro, está no interior. Essa não muda, essa pelo contrário, cada dia vai se aperfeiçoando, cada dia vai se aprimorando. A beleza interior, olha, a beleza interior. Não se encante, não se iluda, não se engane pela beleza exterior, porque a beleza exterior passa, é vã. E se o casamento não estiver fundado no verdadeiro sentimento, não perdura. Você tem que casar, jovens, moças, moço, você tem que escolher o seu esposo, a sua esposa, não baseado, não fundamentado na beleza exterior, mas naquilo que a pessoa é interiormente, porque é isso que vai dar prazer para você no casamento. Até na cama isso dá mais prazer, sabia? Até na cama a beleza interior dá muito mais prazer do que a beleza física, a beleza exterior. Acredite. Você pode dizer, mas pastor, como é que pode? Pode, e é assim. É a beleza interior que mais atrai, é a beleza interior que mais fascina, é a beleza interior que mais dá prazer, pode ter certeza, porque o coração do homem é enganoso, e vã é a formosura. Agora eu tenho certeza que aqueles rapazes que, como eu na minha juventude, não tinham os atributos da beleza, ou para as moças também, agora devem estar respirando aliviados. Ah, que bom, então para mim tem jeito, né? Já o que vale não é